Glória a Deus. Então está abrindo o livro de Tiago, capítulo 3. Eita, é forte, hein? Aí é forte. Tiago 3 é um dos últimos livros da Bíblia. Tiago, de João e Apocalipse. Três? Tiago, Três. Tiago 3. Não era bem finalzinho. Tiago 3, né? Aleluia. Ele diz assim, ó: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que percebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que não nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se vieram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e inflama pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato nas suas obras ou mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação em toda a obra perversa. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderna, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos para parcialidade e sua hipocrisia. Ora, o fruto, justiça, semeia paz para os que exercitam a paz. Então essa palavra aqui é muito forte, assim, porque entra aqui a língua assim, ela nossa, né? A gente, se a gente não tiver o controle, não tiver na presença, ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, às vezes a gente dentro da igreja assim, a gente também acaba muitas vezes pecando, né? E a língua, ela tem com a nossa boca assim, ela tem um poder muito forte, né? Porque
Muita gente não acredita, né, nesses negócios do espírito, né, do sobrenatural, mas acontece, né? Tem legiões de demônios e também tem as partes, né, boas do Espírito Santo, né? Então, quando você fala um palavrão, quando você fala alguma coisa assim, traz maldição, né, para dentro da nossa vida, né? Ou quando também a gente murmura ou contra Deus, ou quando questiona, né, algumas coisas. Então isso aí é, tipo, é algo muito, muito sério, né? Que a gente tem que sempre vigiar, né, o que nós fala. E aqui também, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, em Tiago também. Deixa eu ver se eu consigo achar. Jesus, santa graça, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tiago 1:18. Não, é 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, aqui diz que Deus nos criou assim para nós usar, no caso, dando continuidade na outra palavra, para nós fazer o bem, né? Então, a gente, depois que a gente tem um certo conhecimento assim, na palavra de Deus, depois que a gente se entrega para Deus, a gente tem que vigiar bastante nessa parte, né? Com o que fala. Não só a questão de palavras, a questão de a gente descobre algum irmão ainda vai falar com a gente assim, a gente às vezes não sabe segurar para a gente, vai falar para outro. Aí essa pessoa não sabe também segurar, fala para outra, você vai virando, até chegar no ouvido dessa pessoa acaba ficando brava com você, daí vira uma contenda. E isso aí é algo muito sério, porque aqui em Provérbios, aqui, que eu quero estar lendo para vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. As 7 coisas que Deus abomina, né? Eu estou tentando achar aqui como... Acho que Aqui, ó, 6:16. 6:16. Diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. Então, tem 6 coisas que está escrito aqui nesse provérbio que aborrecem o Senhor, e a 7ª ele abomina. Então é algo muito sério. Então assim, ó, diz assim, né? 17. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Então aqui, olhos ativos é quando você cobiça, eu acho, acredito eu, né? Quando você cobiça assim, mais que um homem cobiça mulheres, ou tipo, olha assim e imagina algo, né? A língua mentirosa, né? Que é a mentira. Mãos que derramam sangue inocente, no caso da morte, né? Você mata alguém ou fere alguém, né? 18. Coração que é a máquina de pensamentos ambiciosos. Então, tipo, você só fica, vamos supor, focado só numa coisa, só dinheiro, só isso, só trabalho, só aquilo, entendeu? Pés que se apressam a correr para o mal. Então, é igual, tipo assim, hoje em dia isso é muito difícil, né? A gente, para pegar a Bíblia pra gente ler, é um sacrifício, né? Para pegar um celular ali é mais fácil. Então, querendo um celular, 3 coisas boas e ruins. Mas aí eu acho que, tipo assim, depende do discernimento de cada um, né? Então, tipo, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse é o 7. Mas a testemunha falsa, que profere mentiras. E no caso esse igual, no caso aconteceu, eu vou falar o nome que está filmando, mas aconteceu que o pregador vem aqui na nossa igreja, né? E ficava vendo ali no celular o nome das pessoas para ficar revelando. E isso aí é um falso, né? Isso aí esse cara aqui tá lascado que faz isso aqui na verdade, porque isso aí tá brincando muito assim com Deus, né? E o que semeia contenda entre os irmãos, porque ele não vem ali, pregou, porque ele não gerou uma contenda entre a gente. Então sim, isso aí ele mesmo tá se condenando, entendeu? Tipo assim, a gente tem que fazer isso como cristão, conhecendo a palavra, tem que orar pela vida dele, né? Porque Deus tem misericórdia dele e que não possa acontecer nada de mal com ele, né? Que ele possa realmente se arrepender e usar a sabedoria que ele tem para fazer o bem, né? Não para ficar ganhando dinheiro assim, né?
Então, essas aqui, ó, então só pra você ver o poder da nossa palavra, né, da língua, né? E porque assim, ó, muitas vezes eu contava um pouco do testemunho pra vocês, assim, não escrevi na palavra aqui, né? Mas tipo assim, quando eu era pequeno, assim, eu e minha mãe, a gente ia pra igreja, ia a pé, a gente ia na católica primeiro, né? Aí depois a gente começou a ir na evangélica, o pastor Oliveira lá em Itapá, Assembleia de Deus. E daí lá, tipo, era uma igreja bem simples, bem humilde, chovia quando chovia assim, escorrega pelas paredes, vertia no chão. Tipo, algo bem simples assim, mas você sentia a presença de Deus, sabe? E daí a minha avó também, às vezes, a gente sempre, quando meu pai levava a gente, quando chovia, eu não vou dar uma carona, mas a maioria das vezes eu ia a pé. E daí naquela época meu pai não era convertido, né? Meu pai, ele, tipo, nunca foi uma pessoa ruim, mas tinha o vício, né, do jogo, né, do poker lá. E a gente sempre orava por ele, né? O cara era criança, sempre assim, tinha fé, né? Que, tipo assim, sempre, quando a gente entra no coração com a criança, acho que o coração é mais puro ainda, né? Não tem tanta malícia, não tem tanta maldade, né? Depois que a gente vai aprendendo isso aí, conforme a gente vai convivendo, né? Com certas pessoas, a gente vai aprendendo isso aí, né? Então, daí a gente orava, buscava lá pelo pai. Aí chegou um certo dia lá que tava chovendo, daí o pai me chamava da igreja, o pai conhecia o pastor Oliveira, o pastor Oliveira chamava de participar com ele no culto lá. E daí ele escutou aquela caixa de som lá, parecia uma caixa de abelha, uma cheia de cera. E daí ele foi lá em casa, né? A gente se olhou para orar normal. De repente, assim, nós orando, assim, o pastor orando, falou, Deus, ele não aceita, não sei se o senhor tem que entrar na providência, a gente está aqui fazendo a tua vontade e tal. Eu creio que o senhor vai entrar na providência nesse culto e tal. Aí nisso o som parou do nada, e do nada melhorou. Ficou limpinho esse som, ficou bem. Daí eu era criança, mas eu lembro até hoje. Aí de repente eu levantei assim e meu pai lá. O pastor falou, quer participar do culto e tal. Meu pai era decidido ficar, né? Aí ele ficou lá no culto. E daí através desse culto ali, ele aceitou a Jesus, né? Aí, que tipo assim, o processo é doloroso, né? Que tinha as amizades dele direto na casa, jogava horário. Mas mesmo assim, as pessoas, quem era amigo de verdade dele compreendeu, né? Torceu pelo bem dele, né? Porque ele tem amizade com ele até hoje, né? Respeita ele, né? E também respeita o amigo dele. Uns fizeram parte da nossa vida da igreja lá também. Então Deus foi transformando a minha vida, né? Ele começou ali como operador, ele foi indo, até que chegou uma ministério de pastor, né? E daí eu morava lá em Itapuá, daí eu fazia, tipo, era bem firme assim na igreja, sabe? Eu fazia parte dos jovens, daí tinha retiro, eu ia começar lá para Jesus, né? Na escola eu pregava, sabe? Tipo, na hora do recreio, enquanto uns estavam lanchando, eu estava na sala, terminava o exercício, ficava lendo a palavra lá, estudava ali. Eu e o João Taquel, que hoje em dia ele é missionário, né? E a gente lia ali, e na hora de repente unia o pessoal, começamos só com 2, 3, então tinha uns 20, 30. E daí isso começou a incomodar os professores, porque eles eram tudo da Umbanda, né? Do Espiritismo. E daí falaram que o país era lá e não podia pegar na escola, nenhum tipo de religião. E daí a diretora disse que era meio aparente minha, né? Porque meu primo, na verdade, a diretora era a avó dele por parte do pai, né? Ele é meu primo por parte de mãe. Então ela, tipo, mesmo sendo parente, assim, ela não fazia parte também, né? Então isso acabou daí me afetando muito, porque eu tava, tipo, bem empolgado, assim, né? Sentindo bastante presença de Deus, assim, ajudando, vendo que as pessoas estavam interessadas, assim mesmo, assim, e, tipo, em conhecer a palavra de Deus, né? Não era história carochinha, que era séria, né? E conseguia explicar pra eles, né? Tipo, questão de idolatria, várias outras coisas, fazia, tipo, mímica, assim, eles conseguiam entender, sabe? E então, tipo, tava bastante feliz, assim, só que eles vieram lá e acabaram com isso aí, daí o pastor foi na igreja, na escola, o pai também, conversaram lá, e, tipo, começaram meio que, sabe, querendo toda hora ficava me afrontando, me apunhalando, daí chegava uma aula de história, a pessoa ficava falando que do macaco, não sei o quê, daí ficava me afrontando, me provocando, eu já sabia a verdade, ficava quieto, e ela só daí, tipo, acabei que eu meio que não esfriado, assim, sabe, por causa dessas coisas, porque eu olhei para as pessoas e não olhei para Deus, né. Daí, essa aí, tipo, eu fiquei bastante triste daí. Aí passou um tempo, daí o pai ficou na igreja e tal, daí o pai foi lá pra faxinar, né, que ele foi levar lá pastor, ele foi lá pra faxinar com o meu tio, e daí eu tava fazendo um curso de barbeiro, ali em Itapuá, que eu trabalhava numa matéria de construção, daí eu gostaria muito de aprender, eu gostava assim, eu cortava toda semana lá com o rapaz, eu comecei lá no depósito, e fui indo, quando eu tava vendendo, já com 15 anos eu tava vendendo lá na frente, já, deixando o orçamento. Eu sempre, tipo assim, era esforçado, né? Eu mudava um pouco com servente também quando eu era mais novo, trabalhei no mercado nas temporadas, sempre procurei assim trabalhar, sabe? Pra dar valor assim, nas coisas. E
E daí acabou acontecendo essas coisas, acabou afetando bastante. E daí eu ganhei essa alma lá que foi o Jonathan, que ele era lá de São Paulo. E daí, não, do Campo Mourão. Daí, Que ele teve presente aqui? isso, daí tipo, ele era bem do jeitão dele e tal. E daí eu achei que era isso mais difícil, cara. Ele foi a pessoa que mais, tipo assim, se afirmou assim com Deus, sabe? Hoje em dia ele é missionário e tudo. Então daí o pai acabou indo embora. Pega muito. O pai acabou indo embora, daí eu acabei ficando lá. Daí eu falei com o cara da barbearia e tal, comecei a fazer o curso com ele, ele se mudou pra São Caixa Comuna, fiquei lá com ele, ele começou a sua barria. Aí quando eu tinha mandado ele sem querer cortar, ele no saco, eu ia lá, chamava pra cortar, ele foi me treinar, não cobrava nada. Aí fui pegando uns parentes meus, alguns clientes que davam pra cortar e fui indo. Aí nisso foi o pai foi pra lá, né? E nesse tempo lá eu fui problema com a minha avó. Daí, tipo assim, minha avó era bem rígida, sabe? Tipo assim, que nós nem se dava valor pras coisas, sabe? E daí eu, tipo, a casa dela lá no Balneário Paese, e daí o curso que eu ia era lá no centro, tipo, vamos supor, dar uma comparação pra vocês. Daqui da igreja, vamos supor, até o. Não, acho que dá mais. Até o Patrício Matéria de Construção ali mesmo. Tipo, daqui até lá. Daí eu sempre ia de a pé. Aí às vezes meu avô passava ali pro. Tipo, ele levava as crianças pra escola, né? Que ele ia os filhos da minha outra avó, ela não deixava ele lá. Daí ele pegava, me encontrava no caminho e me levava. Ele sempre me dava um lanchinho, dava um dinheirinho pra me comer. Às vezes ele me buscava na hora do almoço, quando eu ia a pé, eu estudava também, né? E daí, tipo, daí foi indo. Só que daí passou, como eu fiquei morando lá um tempo, daí comecei a. Tipo, não ia mais pra igreja, né? Tipo, comecei a ficar fraco, né? E daí comecei a ir na aula dos meus primos, daí sair pra festa, cuidado, daí você começa naquela. Como eu queria conhecer as coisas, né? Aí entrei em caminhos errados, assim, com bastante coisa, né? Tive a descoberta, né? Mas aí, depois de um tempo, daí vim morar pra cá, daí o pai veio morar pra cá, eu vim junto, daí no começo também foi meio difícil aqui na cidade. Trabalhei também no horário por lixeira, daí trabalhei no mini preço, aí não tinha conseguido o serviço de barbeiro aqui na cidade, porque era um negócio que eu gostava, só que não tinha oportunidade, os barbeiros que tinha só os que tinha, eles trabalhavam só em família. E daí eu comecei a cortar cabelo em casa, sabe? Tinha uns amigos meus, comecei a cortar ali, e daí, só pra você ver como é que é as coisas, né? Tipo assim, por isso que tudo que a gente tem no nosso coração, se guarda o pregador falando, que a gente tem a visão e a vista, né? A vista é o presente e a visão é o futuro. Então, tipo assim, a gente tem que ter sempre Deus no coração e continuar ali firme, que sempre Deus vai. Pode ser que demore, a gente às vezes quer as coisas no nosso tempo assim e não dá certo, entendeu? Tem que esperar ali que Deus vai abençoar. A gente está esperando alguma coisa assim, então é o trabalho de Deus. E daí foi, comecei a cortar cabelo em casa ali, daí só sabia o básico, daí eu precisava pagar um dezão para um amigo meu ali, precisava as maquininhas dele cortar. Aí até que passou um dia, o irmão do rapaz que eu cortava ali viu, pô, cara, tu não quer trabalhar comigo, ele tem uma barbearia e tal, eu consigo te dar mais umas dicas e tal. Eu falei, não, pode ser. E daí eu fui trabalhar com ele, e daí trabalhei um ano com ele ali, a gente tipo, ficava bastante sozinho assim, mas ele me deu a oportunidade, né, nunca não esqueci dele. Aí depois ele foi embora pra Joinville e eu fui trabalhar com o Mário, que estava no igreja junto, eu fiquei 3 anos com o Mário, eu me ensinei bastante coisa, assim, não só como corte de cabelo, mas também como ser uma pessoa assim, tipo, certa, né? Tipo assim, por mais que não importa a religião que você tem que ser uma pessoa humilde, tem que ser uma pessoa, né, tipo, receptiva, assim, saber conversar e tudo mais. Então eu aprendi muito. E depois ali eu saí dali, eu tive minha barbearia. E daí quando eu tive aquela barbearia ali, eu tava indo na igreja lá, mas não tava firme, né? Tipo, eu ia, participava do ministério do louvor, mas daí ficava nessa, né? Tipo, ia mais por obrigação, na verdade. Tipo, o pai sempre ficava falando pra mim, o nosso pai sempre foi nosso bem, né? E eu tava naquela fase de adolescente ali, não tinha uma visão assim de futuro, eu pensava só no curtir, na foto. Então daí foi passando os tempos ali, aí eu montei a barbearia lá, e daí ali eu fiquei grandão, né? Porque daí comecei a ganhar dinheiro, comecei sozinho, daí quando vi contratei mais quando vi tinha eu e mais 3, que tava ganhando bastante dinheiro. E daí o cara fica arrogante, né? Tipo, nunca fui assim, uma pessoa de ser desumilde, sabe? Desmerecer alguém. Só que eu gostava assim, porque eu às vezes não, sempre via os outros tendo, eu queria ter também. Aí eu lá, tinha uma condição de comprar uma casa, eu comprava lá, queria fazer isso, eu lá e fazia. Aí comecei a construir minha casa também, quando eu tava no mar, e terminei ali. E aí foi indo. Aí, só que eu esqueci de Deus, né? Tipo, eu comecei a ganhar dinheiro e esqueci de Deus. Então daí, tipo assim, eu achei que ali eu não precisava de mais nada, entendeu? Agora eu tô com o meu serviço aqui, tenho a minha casa que tá pronta ali, tenho o meu carro, então tô de boa, não, né? Não pensava assim, né?
Tipo assim, mas nunca esqueci de Deus, sempre agradeci a Deus, só não estava no pai dele. E então daí, o que aconteceu? Daí Deus me quebrou, né? Tipo assim, porque a gente fala assim que é o diabo, não é o diabo. Deus ele pega a gente e só dá uma coisa pra você se você está preparado. Porque muitas vezes eu não estava preparado para ter aquilo ali, entendeu? Mas o negócio que eu queria. Ou talvez tivesse, mas você não passava por isso pra mim aprender a dar valor, né? Então, tipo, o que aconteceu? Eu tinha uma barbearia, estava dando faturamento alto por mês, tive várias coisas. Aí deu problema no meu casamento, perdi a casa, daí perdi a mulher. Aí depois entrei em dívida, comecei a entrar no jogo também. Aí comecei a perder muito dinheiro. Quando vi, estava uma bola de neve. Aí fui obrigado a fazer uma sociedade, algo que eu voltei para construir ali, né, para montar ali, eu erguei ali um ponto. E daí fiz uma sociedade, daí acabou não dando certo, acabei vendendo. Daí acabei de patrão, fui para funcionário, endividado, dentro de um monte de gente. Aí naquela época o diabo ainda. Isso aí foi o diabo. Tipo, eu tava nesse vício do jogo, e daí como eu tinha vendido a barbearia as coisas lá, aí eu fui lá e tava jogando, eu fui lá e ganhei um dinheiro alto. Só que ele já fez isso aí pra mim me afundar mais ainda. Aí eu fui lá, ganhei esse dinheiro, quitei umas contas minhas, comprei, de entrada, peguei o carro, e depois continuei jogando, porque ninguém ganha a ganância. E foi indo, até que consegui largar, né, esse vício aí. Aí me formei na igreja de verdade. E assim, ó, eu tava sem saída, entendeu? Eu não tinha saída. Eu tava, tipo assim, nunca pensei em me matar, sabe? Porque isso aí nunca passou na minha cabeça. Mas bateu um desânimo em mim. Tipo, eu sentia vontade de ir pra um sítio assim, ó, tipo, fazer esperança, se internar lá e ficar lá. Cuidando dos bichos, que é um negócio que eu gosto, mexendo no mato, assim, pra esquecer de tudo, sabe? Pra mim conseguir centralizar minha mente. Até pensei em fazer algumas coisas, umas cagadas ali na época, quando você se levava no relacionamento. Mas aí eu pensei, pô, se eu faço isso aí, eu vou preso, daí eu vou perder tudo que eu tenho, depois, tipo assim, no caso, não, eu já tinha perdido mesmo, mas tipo, querendo ou não, tipo assim, ó, você sendo uma pessoa, por mais que você não tenha nada, você sendo uma pessoa humilde, você tem, tipo, as pessoas veem assim, você move, depois quando você vai preso, depois você vai preso, você vai mover, você vê o pô, cara, entendeu? Então, tipo assim, eu peguei e foquei assim em Deus, lá, Deus, você vai ter pra vontade, né? Aí peguei e comecei a vir pra igreja, comecei a me esforçar, sabe? Comecei a focar no meu sorriso novo e comecei a batalhar. Aí tava na barbearia lá, aí eu peguei na época eu passei o carro pro pai, comprei uma moto e fui pra fazer essa entrega. Aí tava ganhando 50% na barbearia e daí eu trabalhava o dia inteiro, saía de noite e ia fazer entrega. Das 7, 6 e meia até meia-noite. E tava bem puxado pra mim, sabe? Não tava tendo tempo pra igreja, você tava me deixando bem muito também. Mas sempre tava falando pra Deus me ajudar logo pra que você conseguisse sair dessa, né? Aí fui lá aí consegui fazer fiz um bolinho ali, não tinha dinheiro de pegar uma moto ali, aí tava com uma quitadinha e valia 9 mil. Só que tinha um negocinho de fazer e consegui vender por 7. Aí esse 7 que eu peguei foi ali, consegui uma salinha ali e montei ali. Daí até então era sócio, eu e um amigo meu, né? Porque ele foi pra França e ele ia voltar. Pra você ver como é que é as coisas. E ele também tinha um sonho de ir pra lá e tudo mais. Então, tipo assim, ali era pra, tipo assim, Deus já tava começando a me abençoar. Só por eu estar, tipo, me esforçando, assim, Deus vendo, eu estava orando para Deus, assim, Deus estava vendo que eu queria mesmo, assim, tipo, assim, uma oportunidade. Então Deus foi lá, fez eu sofrer, passei vários dias de chuva, frio, fazendo entrega, tive vários livramentos, mas eu sempre estava feliz, sabe, cabeça erguida, porque eu sabia que Deus ia me abençoar. E, então eu continuei, fiquei lá fazendo funcionário, tinha a sala de hora que quisesse, e daí fiquei fazendo as entregas, até que eu consegui juntar esse dinheiro, vendi a moto, juntei esse dinheiro. Fui lá, montei que era só um espacinho, tipo assim, ó, a salinha dele, e eu consegui pegar um espaço maior. A gente pegou as duas salas juntas, de repente rachar tudo, daí foi pra lá, passou por uns problemas, eu tive que pagar tudo sozinho no começo. Mas enfim, foi indo, e daí consegui ali, no caso, restituir ele no salão. E, tipo assim, eu tenho meus clientes e consegui restituir ele no caso, a minha empresa já tinha de novo. Daí eu precisava restituir um casamento. Aí fui lá, conversei com a minha mulher, entramos num acordo, ela se batizou, tudo mais, se formou comigo na igreja. Aí Deus me devolveu a minha casa, e daí que era no tempo na casa dela, e daí minha mulher também. Então o meu casamento e a barbearia tinha restituído, entendeu? Então daí Deus foi restituindo tudo devagarinho, eu tava ali a pé. Aí eu tava ali a pé. Só que tipo assim, nesse momento que eu passei, tipo assim, eu não vou dizer pra você que eu não murmurei no começo, eu murmurei, porque assim, a gente às vezes não entende, sabe? A gente fica, poxa, mas
assim, assado. Mas aí a gente começa a entender o trabalho de Deus, entendeu? Que às vezes Deus quer nos capacitar, porque assim, ó, Deus tem. Sempre que você passar por alguma coisa, vai ter algo maior lá na frente que você vai passar. Então Deus te capacita agora, pra você chegar lá na frente você já tá, tipo assim, meio preparado. Então, tipo assim, eu nunca tive empresa, nunca soube administrar, nunca passei por tipo, que nem eu passei pelos ventos ali, desses alimentos, nos tubos, coisas lá, não tinha uma reserva guardada, sempre pegava o dinheiro e ia gastando. Então, agora Deus tipo, me preparou nessa parte. Agora eu sei tipo assim, que eu tenho dinheiro guardado para acontecer alguma coisa. Aí eu sei que eu tenho que ter um tempo para minha família, tenho que ter um tempo para Deus, tenho que ter um tempo para todas as coisas, né? Glória então, a Deus, tipo, aleluia, Jesus, obrigado. Então, tipo assim, Deus tá me abençoando, sabe? E Deus tava ali a pé. Daí minha sogra, Deus tocou a minha sogra, ela passou no carro dentro, ela falou assim, eu queria assumir a parcela do carro. Daí eu ficava no carro, daí já me abençoou com o carrinho, aí simplesmente mas tá ligado. Não vou quando eu precisei, entendeu? Um carrinho bom. Daí a mulher tá bom. Então Deus tá, tipo assim, deu mesmo tudo pra mim. É só que quando a gente passar pela prova, de ficar ali, manter firme, continuar fazendo a vontade dele, que as coisas demais ele vai acrescentar, entendeu? Às vezes a gente fica preocupado assim com situações que a gente passa, mas tipo assim, todo esforço que a gente faz, Deus reconhece isso aí. Só que ele fica às vezes demora, porque ele quer ver se tu vai melhorar, pra ver se tu vai conseguir ser forte. Ele sabe o momento certo que precisa pra resolver o caso, né? Então, tipo assim, muitas das vezes, por através da minha boca, assim, né? Da palavra ali, de falas, às vezes murmurava, às vezes amaldiçoava, falava palavrão, tipo assim, questionava assim a Deus. Então isso aí é uma coisa que é muito importante, entendeu? Por mais que a gente passe pela luta, pela prova, a gente sempre tem que falar palavras boas, não palavras ruins. A gente tem que olhar isso como um ponto positivo. Porque assim, ó, o que acontece? O diabo, quando a gente está lá fora, não é que as coisas ficam mais fáceis. Você já está na montanha, então tipo assim, pra você ali tá normal. Ah, não tem problema ali, não, isso aí faz parte. Aí quando você vem pra igreja, aí o diabo fica, você, tipo assim, quanto mais você fica na igreja, mais parece que as coisas começam a vir em retaliação. Porque o diabo começa a montar a seta dele, ele acha um espacinho e vai jogando. Ele tá vendo? Viu? Você tá na igreja, quando você tava lá fora, não tava assim. Aí quando você tava lá fora, era melhor que você tava aí dentro. Ele começa a trabalhar essas coisas na cabeça da gente, entendeu? A gente tem que pegar ele, porque daí Deus o que acontece? Deus aí te repreende, Deus vai lá e fala, viu? O que você acha que você vai pegar, você vai pegar. Aí ele passa uns dias e vai não, Deus só você. Aí você fala pra ele, viu? Se tivesse incorporado, tivesse questionado a Deus, talvez ele ia chegar no conselho disso. Então, tipo assim, Deus sabe todas as coisas, entendeu? Os propósitos assim, que Deus tem pra nossa vida. Eu já passei, tipo assim, pela idade que eu tenho, passei muita coisa difícil, sabe? Perdi meu irmão, assim, que era bem próximo do meu, tipo assim, que me atrava bastante. Perdi meu avô, assim, que é o cara que me ajudou muito também, assim, sabe? Me ensinou, assim, a trabalhar, outras coisas também. Então, daí eu passei por esses momentos, assim, também de relacionamento, passei por momentos de perda. Tipo, eu sei o que é descer lá embaixo, sabe? Porque assim, irmão, quando você... Claro que isso aí é ruim também, quando você tá na droga, no álcool, nesses vícios assim, você também tá ruim, mas o vício do jogo acho que é o pior de todos, porque assim, ó, o jogo, se você tiver 100 mil, você botar no jogo, você perde 100 mil, entendeu? Então, tipo, isso aí acaba virando uma confusão maior, porque você tira o dinheiro das contas, aí você não consegue dormir, já começa a ter ansiedade, você já não tem, aí você começa a ter uma depressão por algo que você não tinha, aí você já começa a ficar angustiado, você já não quer falar com ninguém, entendeu? Você já começa a pensar coisas, então, tipo assim, é algo bem complicado, sabe? Até inclusive eu tô tentando ajudar um amigo meu, assim, né? Inclusive, assim, eu não tenho problema de falar, eu creio muito em Deus, sim, e eu sei que Deus está dando força, mas Ele coloca as pessoas para ajudar a gente também. Então, tipo assim, minha mulher pagou para mim uma psicóloga ali, até inclusive também ela da igreja, ela me deu bastante conselho bom, assim, falou umas palavras assim que se para, tipo assim, de incentivo, sabe, assim, que a gente tem um potencial dentro da gente, e me ajudou bastante, sabe? E eu estou tentando agora, através disso que eu aprendi com ela, ajudar meus amigos, porque quando eu vejo eles assim, eu sei, quando eles mentem, quando eles falam a verdade, porque eu também era assim. Ah, você não está jogando? Não joguei mais. Às vezes ela perguntava para mim e falava que eu joguei mais, mas ele tinha jogado, entendeu? Então isso aí Deus vai tipo, tá me capacitando para me usar nessa área. Eu acredito assim, para ajudar essas pessoas também que tem esse tipo de vício, sabe? Como eu passei, que é algo que pode ajudar essas pessoas, né? E Deus tá, tipo assim, eu quero pedir perdão, assim que eu não tô ouvindo aqui, né? Antes eu vinha, né? Mas como eu falei,
Eu vim aqui antes quando eu tinha outra barbearia, depois aí eu tô ali sozinho agora e tá bem corrido pra mim, sabe? Eu, inclusive eu cheguei quase em cima do laço aqui, tive que cancelar um cliente pra poder vir. Mas é porque era pra Deus, né? Entendeu? Depois eu vou ir pra lá. E assim, ó, sempre quando eu puder, quando eu não posso, é porque eu não posso mesmo, e sempre quando eu posso, mas eu tô pedindo direção de Deus aí, que tem uns projetos novos que tá acontecendo. Deus colocou uma pessoa no meu caminho ali, que na verdade que me ajudou, e agora essa pessoa tinha ido embora e voltou. E também Deus também está trabalhando com essa pessoa, e acredito que vai dar certo o que nós queremos fazer, e eu vou conseguir ter mais tempo para tipo, ajudar mais na obra, sabe? Então eu queria dizer para você, tipo, esse é meu testemunho no caso, né? Que é pra gente nunca, por mais que a gente enfrente as lutas, por mais que foi o Jó, né, que perdeu tudo, né? Que nem Jó lá perdeu o Maine, perdeu tudo, né, cara? Tipo, família. Eu acho que o mais importante pra gente, na verdade, não é uma questão financeira, é a família, né? A gente perdeu uma pessoa ali que nesse Covid que teve ali, tem essa parte do vovô, assim, algo que tipo assim, machuca bastante a gente, porque a gente nunca mais vai ver. Entendeu? Um carro assim você perde hoje, mas você passa um tempo, 2, 3, 1 ano, 2 anos, você pode comprar outro. Agora a pessoa você nunca mais pode, entendeu? Então é algo bem difícil, entendeu? Então por isso que a gente tem que se amar bastante, o próximo, sabe, abraçar. Às vezes muita gente precisa de um abraço, assim, que eu vejo na igreja, assim, às vezes tem uns visitantes ali, muitas pessoas não vão ali cumprimentar, dar um abraço, sabe, falar seja bem-vindo, às vezes a pessoa não precisa disso aí, cara. E as pessoas têm dificuldade com isso aí hoje em dia, sabe? Então, tipo, eu também estou tentando olhar nessa parte aí, sabe, porque que nem quando as pessoas cortar o cabelo lá, tem um jovem lá que foi lá, ele era viciado na cocaína, não conseguia parar, cara, tentava, não conseguia. E naquele dia ele foi lá porque ele tava angustiado. Eu peguei e conversei com ele, né? Peguei e falei, mas você já procurou se internar? Já fui umas 3 vezes, minha mãe já me levou, mas não era isso que eu queria, não sei o quê. Mas agora eu sinto que eu quero, isso aí, cara, porque eu não consigo sair, eu tô tentando assim, eu luto contra mim mesmo, quando eu vejo já me bate uma aflição, eu preciso chorar, não sei o quê. Eu falei, cara, mas por que tu não se interna então? Falei, o bicho pegou e falou, por exemplo, falei com meus amigos agora ali, que eu ia ir, bicho, falaram que ia ser uma vergonha pra minha família, que ia ser uma vergonha pra mim. Eu falei, cara, mas vai ser uma vergonha pra tu se tu continuar cheirando, porque tu vai, além de estar aumentando teu dinheiro, tu vai estar aumentando tua saúde, vai estar acabando com a tua vida, o tempo passa, cara, e conforme vai passando o dia aí, você pode dar o tempo dessas coisas que tá fazendo pra fazer coisas boas. Porque se não procura, então, já que você quer, não tá com o teu coração, porque você procura se ajudar, fica 1 ano lá, cara. Ele falou assim, não, é verdade, cara. Vê como é que pode, né, cara? Você só corta meu cabelo e você tá me incentivando a ficar falando mal pra mim, não sei o quê. Eu falei, mas é claro, cara, porque as pessoas, quando você tá num grupo ali, porque a pessoa tá. A pessoa sempre quer ver você junto com elas. Às vezes você tem a pessoa, tipo, vê você querendo mudar, mas ela não quer que você fique junto com ela ali. Então você tem que selecionar suas amizades também. Se a pessoa não quer, você deixar ela de lado e você que tem que seguir sua vida. Daí ele pegou e foi, sabe? Mas eu nem tinha, sabe? Ele deu um abraço, ele terminou o quarto, me chorou, me agradeceu. Aí beleza, ele passou acho que 1 mês, 2 meses, só que eu não vi mais ele. Eu pensei, pô, o cara tá perdido, né? Aí passou o tempo, de repente eu tocou o interfone lá. Tocou o interfone, daí ele não, posso falar contigo rapidinho aí? Falando assim, sabe? Eu falei, meu, caramba, o bicho tava drogado, cara. Eu falei, sobe aí. O bicho pegou e subiu. E aí, irmão, como é que tá? Pai do senhor, tudo bom? Não sei o quê? Eu falei, o bicho subiu assim, cara, o sol do cara não tava fora. Daí ele falou, tô bem, e você? Meu Deus, cara, tô muito bem, cara, tô internado lá na clínica, lá não sei aonde, ele falou o nome agora, esqueci. E eu vim aqui hoje, só quer comprar um galão pra me ajudar aí, cara. Tô vendendo um galão agora de limpeza aí, tô ajudando eles aí, tô fazendo várias cidades, hoje a gente passa desse tipo, a gente vai começar a passar aqui em Garupa agora, uma vez por mês, eu tenho uns conhecidos, tenho uns parentes, mas eu quero ver se me ajuda aí pra me bater minhas metas aí, pra gente poder conseguir cada vez investir mais lá, trazer mais gente. Eu falei assim, não, eu comprei 2 pra mim daí. Daí passou um tempo, ele veio cortar o cabelo comigo ali, aí a gente começou a contar o testemunho, as coisas dele, sabe? E as provas que ele passa aí, porque às vezes ele tá dormindo, ele fica olhando atento, ele tá dormindo, e ele sonha que tá cheirando. Diz que ele acorda chorando, desesperado, né? Porque, tipo assim, imagina, o cara tá se recuperando lá e de repente ele dá uma caída. E daí ele falou, cara, agora eu me afastei das minhas amizades, cara. Até inclusive ele contou assim, no dia que ele foi, ele tava numa casa, daí onde ele falou já que ia levar ele, ele falou que não queria ir, Deus amigo dele falou, cara, tu não vai aí, cara, tá louco, tu vai aí, cara, tu vai dar vergonha pra tua mãe, não sei o quê. Daí o bicho falou pra mim, tava com uma caixa quente na mão e um cigarro. Daí disse que a mãe dele chegou, vamos? Daí ele falou assim, não vou ir, vamos? Não vou ir, não sei o quê. Aí disse que ele pegou e falou, pera aí, foi lá no hospital e falou, cara, tô indo. Não, cara, você não vai fazer isso. Não, tô indo, cara. Você acha que eu quero que eu fique igual vocês aí? Eu quero mudar. Você não quer ir junto aí? Eu falei, não quero ir. Então tá bom. Então pegou ele das costas e mandou, cara.
Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Aí agora tipo, lá tem culto lá, aí ele tipo, dá uma palavra, ele louva, ele escolhe dos bichos, coisa lá também lá, ajuda a vender. Agora ele foi promovido como líder ali do equipe das vendas. Ele que dirige o carro agora, não precisa mais, ele só leva o pessoal no lugar e ele vai ficar um ano lá. Aí o irmão, a família dele que tinha perdido a esperança nele, tipo assim, não queria mais falar com ele, os irmãos queriam matar ele, agora tipo, pô, tudo abraçando ele, sabe, ajudando, a mãe dele tá muito feliz, vai chorar de alegria, chorava de tristeza, agora chora de alegria. Então tipo assim, por isso que eu digo pra vocês, mas uma simples palavra ali, né, assim, um empurrão ali, a pessoa, às vezes, tipo assim, ninguém apoia o cara, tipo assim, às vezes eu queria eu tô num dia ruim assim, ninguém fala pra mim assim, chega assim e fala, irmão, hoje vai dar tudo certo, a vida você vai te abençoar, mas ela assim fala um abraço ali, a pessoa já, né, por isso que eu tô falando aqui da língua ali, pra abençoar, nós somos da igreja, tem que usar a nossa língua pra abençoar, entendeu? Então, tipo assim, às vezes, na própria igreja, não tô falando sobre da nossa, assim, né, no plural, assim, todas as igrejas, assim, que tem hoje em dia, você vê, assim, que tem muita gente, cara, que tem a sabedoria pra aprender, que eu sou difícil, cara, de aprender, inclusive hoje eu não tive muito tempo de ir pra tentar fazer um esboço, eu não consegui, cara, eu tenho alguma dificuldade, assim, sabe, né, até na escola era bem difícil pra mim. Então tem muita gente que tem formado em teologia, cara, que tem sabedoria, em vez de usar pro bem, sabe, as coisas, só usa pro mal, cara. Então assim, é complicado, sabe? Então a gente com a nossa unidade, que nós nem assim com o povo, nós sabe, nós temos que sempre ajudar o próximo, né? Porque nas igrejas, assim, o pessoal hoje em dia é bastante fofoca, cara. Se a pessoa vê tu se dando bem ali, tipo assim, não se dando bem assim pra você crescer, mas tipo assim, que a coisa tá indo pra frente e já começa a botar defeito, começa a tirar sarro, já começa a virar picuinha, e daí você quer não, a gente é ser humano, coração de carne, a gente se entristece, né? Só que depois que a gente tem que se fortalecer no espírito, né? Se fosse que nem agora eu disse, que nem eu falo pros irmãos ali, no louvor assim, né? Eu falo, às vezes eu falo pro Israel, eu falo pra gente não orar pros outros, não orar pros lados. Porque muitas vezes eu saio da igreja porque eu fico olhando pros outros, né? E a gente vai salvar não os outros, é Deus, né? Então a gente tem que orar pra Deus, né? Se a pessoa tá ali errando, se a pessoa tá ali fazendo propósito, não tá. Aí já escrito, né? A própria a contenda ali, Deus abomina. Então, tipo assim, se a pessoa quer ir pro inferno, não é dela. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente escutar uma palavra entre nós, ó, a gente tem que botar na oração e falar assim, ó. O senhor tem dor de cabeça amigo, o senhor quer uma alma, né? A gente nunca tem que querer. Então, a pessoa pode matar um parente nosso. Mas nunca pode dizer, eu aprendi isso aí no filme que eu assisti lá da Ford. O cara matou, tava bêbado, atropelou o filho dele, atropelado o filho dele. E depois de um tempo esse cara aí estava participando da Ford junto. Só que o Piazão não sabia que ele tinha evangelizado lá. E depois no final o cara fala assim, o dono do círculo lá, tipo de oração assim, da Ford lá, falou, ele vai te dar a instrução e tal. Ele chegou lá e foi conversar com o cara. Só que o cara não sabia, né? Ele conversou assim e o cara falou, mas quem que é você? Eu sou tal pessoa. Daí ele sabia o nome, né? Daí ele pensou, porque ele não estava conseguindo perdoar pra ele, sabe? Então, tipo assim, a gente é difícil, cara. Não vou dizer pra você que é fácil. Que nem as coisas que eu passei ali, de tirar o ar do coração, assim, é difícil. Mas eu tô. Não vou dizer que eu consegui, mas tô conseguindo, sabe? Porque às vezes a gente, tipo assim, escuta alguma coisa assim, a gente. Que nem eu falei, o coração é de carne, né? Mas eu já pego assim, respiro, assim, oro pra Deus, assim, e boto na mão dele, né? Mas a gente até chora de raiva, porque é complicado. Mas a gente sempre tem que colocar na mão de Deus que vai dar tudo certo, né? Então, tipo, não tenho muita sabedoria assim, por isso que tem inclusive me chamam pra dar a palavra na igreja, eu não vou assim porque eu preciso estudar mais, sabe? Mas o que eu tinha pra dizer essa noite aí era isso, né? Deus usou no meu coração essas duas palavras assim, né? Que eu tava fazendo uma pregação ali, que eu vejo de vez em quando e eu achei bastante interessante essas palavras assim, né? Que é algo bastante forte assim, né? Se a pessoa pegar pra estudar assim, e isso aqui vai profundamente, vai pegar umas 3 horas aqui, se aprofundar mesmo. Então, porque é algo muito sério, a boca da gente é algo muito sério mesmo. Então, a minha palavra, acho que é isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa oportunidade. Quero dar honra para o Pai, né? Primeira palavra. Deus, O Pai vai entregar para ele. Testemunhe. Ele maravilha. Eita glória. Ah, né? Olha ali, lê embaixo lá. Quero agradecer ao Senhor, o meu Maria, pela primeira palavra do Senhor. Amém. Somos honrados.
Glória a Deus. Bom. Imagina o pai isso aqui. Meu Deus. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Daí vai ficar na lembrança, né? Pra gente, Vou primeira palavra. Irmãos, eu aproveitando já. Uma foto pra você. Sim. Aproveitando o testemunho dele, eu creio que todos nós né, se identificamos com esse testemunho dele, né? Porque na nossa vida é uma forja, mesmo, quando eu estava falando ali, né? A vida da gente a gente passa muita dificuldade, muita luta. Mas muitas vezes Deus ele prepara esse cenário né, de luta, de provação para quê? Para nós se apegar a Deus. Já pensou se tudo tivesse dado certo para o irmão Breno? Eu creio que de repente nem estaria aqui. Então muitas vezes Deus ele quer, ele trabalha às vezes, naquilo que dói na gente, para a gente se voltar a Ele. Eu quero aproveitar e já contar o testemunho aqui rapidinho. Que eu estava vindo de Joinville, e nisso eu passei, eu ia fazer o Fagoli ali, a verdureira do Fagoli, e de repente, aqui né? Eu passei, quando eu vi, tinha passado direto, eu também parar ali, daí eu peguei, não, vou fazer outra vez. Mas nisso me veio uma coisa muito forte de pegar e voltar. Quando eu peguei e voltei, eu já vou contar esse testemunho porque vai encaixar no teu testemunho. Daí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, olhei, não tinha nenhum lugar para me estacionar. Daí sempre no frente da prefeitura, bem no lado do Fagoli, tem uns estacionamentos ali. Olhei assim, olhei para um rapaz, um Ford Ka assim, parado assim. E daí ele falou assim para mim, aí ele olhou assim para mim e disse assim, olha esse senhor aí dentro. Daí eu peguei, cumprimentei ele e saí, né? Quando eu saí, quando eu voltei, ele assim para mim, você é crente, né? Eu digo, sim, eu sou crente. Ah não, porque eu vi a Bíblia ali no teu painel. Né? Daí nisso, ele falou, rapaz, eu vou contar uma história. Eu sou caminhoneiro, eu estou aqui, parando daqui. E assim, um rapaz bem de presença, assim, até a esposa dele tem um cargo muito bom no lugar aí. Ele disse, eu me separei da minha mulher, estou com minhas coisinhas tudo aqui dentro do carro. E eu não tenho para onde ir. E assim, eu sou caminhoneiro, eu ia até pegar e alugar um hotel, alguma coisa assim, mas como de repente eu vou estar viajando, então eu nem vou pegar lugar, vou ficar aqui dentro do meu carro mesmo, cara. E nisso eu comecei a conversar com ele. Ele disse, não, eu vi que você é crente e eu digo, e na minha vida o que falta, esse vazio, eu acho que é só eu voltando para a igreja mesmo. Ele falou para mim. Eu disse assim, ei, tu aceita uma hora que eu ore por você? Mas antes de eu orar, daí eu fui lá, peguei o lugar que ele tinha falado da Bíblia, fui lá, peguei a Bíblia, li o versículo ali para ele, falou forte no coração dele. E daí eu estava contando o mesmo testemunho que ele estava contando, né? Porque às vezes o que Deus às vezes ele bota a gente numa certa situação, se nós não entrar nessa situação, automaticamente, irmão, se Deus der dinheiro, der conforto para você, você vai querer saber de igreja? Não vai querer saber de nada. Então muitas vezes Deus coloca você numa situação assim para quê? Para você começar a buscar a Deus. E nisso eu estava contando para ele, eu me identifiquei muito ali, quando eu estava falando ali, eu estava lembrando da situação que estava acontecendo ali. Entendeu? Então é isso aí. Todos nós se identificamos, eu creio que cada um de nós se identificando com o teu testemunho. E muitas pessoas mais vão se identificar através do teu testemunho. Uma história de perda, de restauração e superação. Superação. Entendeu? Não é? Olha. Eu esqueci de falar ali que era um negócio do jogo ali. O dinheiro, tipo assim, quando eu ganhava, outra pessoa perdia, entendeu? Sim. Tipo assim, eu tava colaborando para outras acabar com a vida de outras pessoas, entendeu? Muita gente se matou, vai ser esse dinheiro que eu não ganhei foi de uma pessoa que se matou, entendeu? Essa questão do jogo é uma coisa assim, vamos supor, eles escolheram uma pessoa aqui em Garuva para pagar o prêmio. Mas para quê? Para agregar um monte de gente. Mas isso aí é jogo, né? Eles manipulam as coisas. Vamos supor, ele deu 100 mil para ti, ou 200 mil, não sei. Mas pode ter certeza que daqui já pegaram 1 milhão, 2 milhões. Você envolvido no sacrifício de criança, um monte de coisa, né?
Entendeu? Pra pessoa conseguir iniciar, cara. Porque isso aí não é tipo assim de história da pessoa, cara. Uma pessoa tira a vida, cara, por causa de Sim. Não Então, sério, assim, sabe? Então, assim, ó, tudo que você passou, Breno, isso aí é tudo experiência para a tua vida mesmo, para crescimento. Quantas pessoas tu vai ajudar mais lá, né? Na tua barbearia ali é um celeiro. Quantas pessoas ali chegam ali, às vezes, né? Às vezes com um pensamento de se matar, de tirar. Então ali tu tem uma oportunidade muito grande de estar ganhando algo. Aí nós agradecemos muito a Deus, porque eu e minha esposa nós fizemos uma campanha de oração, não foi algumas. Sim. Para dar a libertação para ele, né? Porque imagina um filho nosso, né? E os melhores amigos depois de Deus, de Jesus, é o pai. Sim. Né? E a gente sempre se preocupou com ele. E o Breno sempre foi um filho amado, muito querido. Ele sempre foi amoroso. E o Breno é um menino muito solidário, muito caprichoso. Né? Então, essas coisas ele pegou de nós. Né? A mãe dele é solidária também, caprichosa, como a gente é. E o Breno sempre teve, desde criança, ele sempre teve um coração muito grande. Então eu falava para Deus assim nas minhas orações: Senhor, o Senhor conhece o coração do nosso filho. O Senhor sabe que ele tem um coração, que ele é generoso, que ele tem um coração bom. Nós não aceitamos mais isso na vida dele. Né? E pedimos isso para Deus, para que eu falasse assim, agora, Senhor Deus, que ele venha procurar nós. E o dia que ele procurou por nós vamos abraçar ele. Foi o que aconteceu. Ele procurou, nós abraçamos, oramos juntos, dobramos o joelho, veio a bênção da vida dele. E hoje Deus instituiu. Deus instituiu a casa, o casamento, a barbearia. E daqui para frente agora vai ser muito simples também. Então a gente ficou muito feliz por isso. A única coisa que eu falei pro. Daí deixa eu contar o final de Deus. Daí eu tinha convidado ele, porque eu já estava pensando em fazer uma mocotó lá em casa. Ele disse assim, rapaz, eu tenho pensamento até de tirar minha própria vida. E a mulher dele também está com um problema muito sério. Depois que aconteceu, pastor, eu queria até que o pastor acompanhe o caso deles. Assim, eu não sei se ele está viajando agora, sabe? Mas é assim, ó. Daí ele pegou e me mandou, daí eu mandei uma mensagem para ele: tu vai vir? Não, eu mandei uma mensagem para ele, que nós não íamos mais fazer um pocotó. Eu mandei uma mensagem para ele. Ele disse: rapaz, eu não vou poder. Daí ele já explicou, né? Eu não vou poder ir lá porque olha aqui onde eu estou. Daí pegou e filmou e estava dentro da igreja. O rapaz. Entendeu? Então, assim, é coisa assim, como nem ele falou, a nossa boca nós temos poder de bênção e de maldição. Nós podemos estar abençoando, né? Mas muitas vezes a gente dá lugar para o inimigo, né? Para que está, às vezes, colocando, inflamando aqui, inflamando ali, inflamando lá. Se a nossa boca é para profetizar bênção na vida. Ele não viaja, porque ele vai falar, não, cara, não vai, cara. Ele já foi 3 vezes, não adianta. Entendeu? Mas eu falei, não, cara, vai. Então, tipo assim, não vou poder de uma palavra, muda tudo. Tiago 3 fala de 2 línguas, língua felina e língua soberana. Né? Soberana é aquela que vai abençoar, e a felina é aquela que vai destruir. Por isso que falei que uma faísquinha pode fazer uma floresta, ia ser o nosso corpo, né? É a nossa língua. É um membro tão pequeno, mas que faz um estrago grande. Mas é profunda, a testemunha e tudo forte. Mas fiquemos muito honrados no momento, que Deus te abençoe e continua nessa humildade, né? nessa força que pode ter certeza que a igreja toda te ama, né? Todos os irmãos te amam aqui e Deus vai te dar mais e mais. Isso aí agora tu se posicionou, é só isso. E aguentar o arroz, né? Irmão, vamos se pôr de pé. Bênção, né? O pastor pode dar a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, nesse momento, abençoando, Senhor Deus, o irmão Diago Romualdo, Senhor Deus, aqui o Diagondinho, Senhor Deus, o irmão Dair, Senhor Deus, à frente desse propósito, Senhor Deus, agradeço pela vida do irmão Rogério, que está conosco, do Leno, Senhor Deus, que honra, Pai, eu como Pai, o Senhor como maior Pai, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, testemunho, vendo o reconhecimento, Senhor Deus, e hoje sendo um canal de bênção na vida dos jovens, das nossas vidas, e que Ele continua, Senhor Deus, nesse propósito, Senhor Deus, de trazer Tua palavra, de ensinar, aprender e ensinar também, Senhor Deus, no Ministério do Louvor, abençoe todos, Papai, também, Senhor Deus, quando eu estava ali, o Senhor falava sobre jovens, Pai, e eu creio que os jovens vão se fortalecer nessa ideia também, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, damos de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso
Senhor Jesus que a Cristo, comunhão do Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. esteja com todos Todos nós. dizem? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? ninguém. Abraço aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.